Bom dia, turma. Estamos aí para mais uma videoaula, hoje dando continuação à nossa matéria. Então, turma, nós vamos aí hoje, turminha do sexto ano aí, vamos dar continuidade à apostila, página 5. Na página 5 está lá, a crosta, o lugar da vida. Certo? Todo mundo pegou a apostila aí? Apostila nova. Quem não pegou, presta atenção na aula, acompanhe e a apostila já encontra lá na escola à disposição de vocês, tá ok? Então vamos lá. A crosta, o lugar da vida. Lembra da aula passada que eu falei para vocês que o nosso planeta ele está dividido em crosta, manto e núcleo. E eu comparei o nosso planeta a uma laranja. E falei para vocês que a crosta é a casca da laranja, fininha, uma parte externa verde ou na cor laranja mesmo, e uma parte interna branca. Opa! Então, o que acontece? Essa cor laranja da crosta terrestre é a parte externa onde nós estamos, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, chuva, calor, vento, frio, plantas, rios, mares, oceanos, serras, etc. A parte interna da crosta é que está em contato com o manto. Então essa parte interna da crosta, mesmo ela estando no estado sólido, ela é muito quente por causa do contato com o manto. E o manto, eu falei para vocês, que é o que? Onde estão os gomos da laranja. A maior parte da laranja está em altíssima temperatura, que nós chamamos também de lavas de vulcão. Aquela coisa borbulhando, né? Quente, borbulhando. É as lavas do vulcão que formam todo o manto. E lá na ligação dos gomos, aquela partinha branca é o núcleo, que é uma parte sólida com constantes explosões aquecendo o manto. Então esse é o nosso planeta. Nós vamos ver a crosta terrestre hoje, a casquinha da laranja onde nós vivemos, a parte externa da crosta, a princípio. Então a crosta, que é essa camada sólida do nosso planeta, ela representa apenas 1% da massa total do planeta Terra. Aonde nós estamos, a crosta é 1%. 99% vai estar no manto e no núcleo. Certo? Então, mas ela tem uma espessura de 80 km. Essa casca de laranja tem uma espessura de 80 km. A partir de 80 km você já entra no magma, essa camada pastosa onde está a lava do vulcão. E a cada 33 metros que você desce de profundidade da superfície, vai aumentando o grau de temperatura, ou seja, começa a encontrar gases na perfuração. A crosta, então, ela tem como principal característica o basalto. O basalto é o que? O basalto é uma matéria que veio lá do manto, que solidificou. Certo? Enquanto lá dentro da Terra está quente, fervendo, onde está a lava do vulcão, que é a maior parte do nosso planeta, essa parte externa solidificou, né? Mas é origem vulcânica. O basalto, principalmente o basalto, tá? Essa é a composição externa da Terra. Já a composição interna, que está em contato com o manto ou com o magma, nós chamamos de cima, que tem silício e magnésio na sua maior parte, tá? Ela já tem uma profundidade de 10 km e possui uma formação mais recente por volta de 200 milhões de anos, tá? E lá dentro da crosta, né, em contato com o manto, nós vamos encontrar também uma superfície que faz parte da crosta, mas que também é pastosa, certo? Então, durante milhões e milhões de anos, o manto foi exercendo essa pressão sobre a crosta terrestre, e através das crateras do vulcão, ele foi trazendo o material de dentro da Terra e jogando na superfície. E esse material ia resfriando, solidificando, principalmente no caso aí, o arenito e basalto. Tá? Bom, essas rochas então, quando vêm lá de dentro do manto, através dos vulcões,
Elas são chamadas de rochas ígneas, porque existem três tipos de rochas. Existem as rochas ígneas ou vulcânicas, as sedimentares e as metamórficas. Então, quais são os três tipos de rochas que existem? Ígneas ou vulcânicas, certo? As rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Vamos analisar cada uma delas. As rochas ígneas ou vulcânicas vêm através da cratera do vulcão. Só que ela pode formar em dois lugares. Ela pode formar fora da terra, que ela sai pela cratera, aquela boca do vulcão, ela sai pela cratera e solidifica aqui na superfície. Então você já viu em filmes, ela escorre lá pela cratera do vulcão e ao mesmo tempo ela perde aquele vermelho, aquela coisa pastosa e vira uma rocha, tá? Então essa é chamada rocha extrusiva, EX, extrusivas, essa forma de fora da terra. E entre essas rochas extrusivas, o basalto é o que mais se destaca, tá? Depois vem uma camada que forma dentro da terra. Mas como assim? Para sair lá de dentro do manto, 80 quilômetros para baixo de nós aí, 80 quilômetros, até chegar aqui na superfície, essas paredes do vulcão, elas podem fechar, elas podem quebrar e fechar. E quando elas quebram e fecham, e a lava não chega aqui na superfície, elas vão formar dentro da terra. Então essas são chamadas rochas ígneas ou vulcânicas intrusiva, dentro, extro, fora, intro, dentro. Então essa forma dentro daqueles canais dos vulcões que se fecharam, que quebraram e se romperam e fecharam, impedindo que a passagem chegasse até a cratera do vulcão. Então ele forma lá dentro da terra. São as chamadas rochas intrusivas, beleza? Extrusivas, forma que fora sai pela lava do vulcão. Intrusivo, o canal se rompe, quebra, fecha e ela se forma lá dentro. Existe hipoabissais. As hipoabissais, elas estão num estágio intermediário entre a extrusiva e a intrusiva, certo? Então essas chamadas hipoabissais, certo? No caso das intrusivas, eu vou destacar, por exemplo, o granito. Enquanto o basalto é extrusiva, o granito ela é intrusiva, ela forma lá dentro da terra. E essas hipoabissais têm o cianito e outros tipos de rochas que se formam entre esses dois espaços, tá ok? Então rochas ígneas ou vulcânicas, três tipos: intrusivas, extrusivas e hipoabissais. Intrusivas, forma dentro do canal do vulcão que se fechou. Extrusiva, forma de fora na superfície da terra, escorrendo pelas crateras dos vulcões. E as hipoabissais está entre a cratera entre as intrusivas e as extrusivas, tá ok? Também temos as rochas sedimentares. Tá dando para acompanhar aí, turma? Tá? Tudo certinho? Acompanhando aí? Página 6. É a sequência da apostila, tá? Nós vimos aqui, ó, página 6. Deu uns exemplos. Agora nós vamos para as rochas sedimentares. Sedimentos. Sedimentos são partículas, pedaços de rocha que se desprendem de outras rochas, certo? Então, as rochas sedimentares, elas se formaram pela solidificação desses sedimentos, dessas partículas que foram acumulando, tiradas das partes altas e levadas para as partes baixas, através da chuva, dos ventos. Então sedimentos tirados lá do alto da montanha, do alto da serra, e foi acumulando lá embaixo naquela planície ou naquela depressão. Aqueles sedimentos que foram acumulando vão dar origem às rochas sedimentares, formada por sedimentos. Isso então levou milhões e milhões de anos, foi desgastando essas rochas, e no desgaste dessas rochas, os fragmentos foram transportados para as partes baixas, e lá vai se formar as rochas sedimentares.
Entre essas rochas sedimentares, por exemplo, aí na apostila de vocês traz como exemplo o arenito, o calcário, o argilito, né? São rochas que se formaram pelos sedimentos de outras rochas, beleza? Rochas sedimentares, sedimentos, partículas, que no processo de milhões de anos de erosão, os fragmentos foram se soltando, né? E esses fragmentos que foram se soltando foram transportados pela chuva e pelos ventos, depositados nas áreas baixas, ali acumulando, e durante um longo período de acumulação desses sedimentos deu origem às rochas sedimentares. E o exemplo que eu tenho na apostila de vocês, o calcário, o argilito, entre outros, tá? Rochas metamórficas. Rochas metamórficas. As ígneas ou vulcânicas veio de dentro da terra para fora, ou se formou fora da terra, ou formou dentro da terra. As ígneas ou vulcânicas. As sedimentares já foi desprendendo partículas e sedimentos das partes altas para as partes baixas. E nas partes baixas elas foram acumulando, sedimentando, foram acumulando durante um longo período de origem às rochas sedimentares. E as metamórficas? Metamorfose é uma transformação de algo em outro. Então, as rochas metamórficas são rochas que foram submetidas a alta temperatura lá de dentro da terra, do manto. Lembra o manto? Fervendo a lava do vulcão, fazendo aquele calor, e a parte externa fazendo pressão, aquela quantidade de matéria acumulada e fazendo pressão, a parte externa fazendo pressão e a parte interna aquecendo, né? Então pressão e calor. O que acontece? Aí o granito, vamos dar um exemplo mais simples para vocês entenderem, o calcário, a pedra calcária. A pedra calcária que é uma pedra sedimentar. Então a pedra calcária, por exemplo, ela dentro da terra, sofrendo pressão e sofrendo calor, ela vai fazer uma metamorfose, ela vai transformar em outro. Ela vai deixar de ser um calcário e vai virar um mármore. Estou dando um exemplo do calcário, todo mundo conhece calcário, aquela pedra cinza, né? Que faz o cal, né? Usado na construção civil, né? Então a pedra calcário, ela lá dentro da terra, sofrendo pressão e sofrendo calor, né? O que ela vai transformar? De calcário ela vai transformar em mármore, né? O mármore tão usado, né, na construção para fazer bancadas e etc, são uma pedra muito bonita, né? Depois de lapidada, tal, etc, muito bonita. Então o mármore é um exemplo de uma metamorfose, de uma rocha metamórfica que sofreu uma metamorfose, né? Ela deixou de ser calcário e virou o mármore, certo? Beleza? Então esses são os três tipos de rochas. Existe aí na apostila de vocês, né, um quadro chamado Ciclo das Rochas. Então na realidade tudo começou aqui, ó, vulcão, lá dentro do magma. Esse material veio à superfície, certo? E formou as rochas magmáticas, intrusiva, extrusiva, certo? Ou dentro ou fora da terra. Então saiu daqui e formou as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, né, vão dar origem às rochas sedimentares. Por quê? Dessas rochas magmáticas, ela foi liberando partículas. Ela foi liberando partículas e sedimentos e formou as rochas. Sedimentares. Formou as rochas sedimentares. Então, liberou partículas e formou as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, né, ela vai passar por um processo de metamorfose e vai virar as rochas metamórficas. Então, olha como é que é interessante. Magma, lava do vulcão, deu origem às rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas, né, formadas dentro da terra ou fora da terra. Depois ela sofre um processo de erosão, libera sedimentos,
e vão formar, assim que ela libera o sedimento, elas vão formar as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por exemplo, o calcário, ao sofrer pressão e calor, vai dar origem às rochas, né? As rochas metamórficas, correto? Beleza? Então, essa atividade vai ficar para vocês fazerem, então, certo? Aqui, ó, exercício de aprendizagem, página 8, 1, 2 e 3. Deu para ver aí? Anotaram? Exercício de aprendizagem 1, 2 e 3 é a primeira tarefa de vocês, tá ok? Beleza? Depois, na outra aula, nós vamos ver a origem dos continentes, a Pangeia, certo? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, né? E um bom aproveito, bons estudos. Um abraço a todos.